Mas não é. Pronto, LC. Pode arrochar. Ligue só o microfone, LC. Tá mudo. Foi que mutou aqui. Concordância verbal é a aula de hoje. Na aula passada nós vimos concordância nominal, né? E eu vou ressaltar o quanto é importante tanto a verbal quanto a nominal, porque na competência um da redação de vocês, é uma das coisas, é um dos pontos, é um dos tópicos que são avaliados, né? Quando exige que você domine, né? Quando exige que o candidato que está fazendo a prova de linguagens, na redação, no caso, ele domine a norma culta, espera-se que ele domine concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, colocação pronominal, o uso do acento indicativo de crase, pontuação, no mínimo isso. Sem falar de acentuação gráfica, sem falar de tantos outros pontos que você tem que compreender, tem que dominar para que você tire 200 pontos na redação, na competência 1. Eu vou repetir para que fique na mente de vocês. Ninguém tira 1000 pontos se não tiver uma noção, vou chamar de noção, chamar de domínio, muito boa de gramática. Por quê? Porque para você ter esses 1000 pontos, tem que tirar 200 a competência 1. Se você não for muito bom na gramática, você não vai tirar esses 200 pontos da competência 1. Então, não posso admitir que vocês pisem na bola nas concordâncias. Na concordância nominal, nós vimos que quem manda na oração, no eixo ali, é o substantivo, né? Por isso que é nominal. Nós temos um substantivo, que é ali o núcleo, e nós temos pronome, adjetivo, numeral e artigo, que são os satélites desse núcleo. Ou seja, o substantivo, sendo masculino ou feminino, regra geral, essas 4 palavras que são variáveis vão se flexionar para concordar com o substantivo. E na concordância verbal, como é que funciona isso? Olha só. O verbo, regra geral, o verbo, deixa eu só mudar aqui a cor dessa caneta. O verbo da oração, ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, na concordância verbal, você tem que estar atento a quem? Ao sujeito da oração. Você esquece agora a parte substantiva e tal, e foca no sujeito. A concordância verbal trata da relação entre o sujeito da oração e o verbo. Como eles se combinam, como eles se relacionam. É isso que trata a regra de concordância verbal. Então, observe que essa harmonia entre eles se dá no campo do número, singular e plural, e da pessoa. Primeira, segunda ou terceira do singular ou do plural. Observe só. Júnior foi ao cinema. Lucas e Carlos foram ao cinema. Olha o que eu tenho aqui. Júnior é o quê? É o sujeito. Júnior está na terceira pessoa do singular. Ele. Terceira pessoa do singular. Ele. Então, o verbo, obrigatoriamente, ficou na terceira pessoa do singular. Foi. Ele foi. Se eu dissesse, eles foram,
Não tem como concordar. Já no segundo exemplo, eu tenho Lucas e Carlos. Eu tenho dois núcleos. Eu tenho um sujeito composto. Então, se eu tenho dois núcleos do sujeito, o verbo tem que concordar com esses núcleos. Lucas e Carlos é o mesmo que o quê? Que eles. Eles foram. Então, agora eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural. Essa é a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Só. A regra geral é só essa. Lá na concordância nominal, eu repito, eu tenho a relação entre o substantivo da oração e as palavras variáveis que se relacionam com ele. Aqui, o papo é entre o sujeito e o verbo. O verbo tem que concordar com o sujeito. Regra geral. Concordar como? Em número e pessoa. Masculino, masculino. Feminino, feminino. Singular, singular. Plural, plural. É só isso? Não. Quando eu falo em masculino e feminino, eu falo de gênero. E pessoa não entra na parte de gênero. Singular é plural, primeira, segunda ou terceira pessoa. Né? Quando se fala em pessoa, a gente tem que lembrar das pessoas do discurso. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Tu, primeira pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural. Ele ou ela, terceira pessoa do singular, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, quando se fala em número, se fala em singular e plural. Quando se fala em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Tranquilo? A regra geral é só essa. Ah, então é só isso? A regra geral só. Porém, eu venho falando isso, quando se trata de verbo, o caldo é mais grosso. Então, nós temos as particularidades dessa concordância. Vamos a ela, pois. Olha só. Como é que eu faço a concordância do verbo com sujeito composto? Certo? Concordância do verbo com sujeito composto. Olha só. Primeira situação. Quando o sujeito composto, observe que, foca nisso aqui, ó. É a concordância do verbo com o sujeito composto. Na concordância verbal, eu vou insistir nisso. Nós temos que ficar atentos à relação entre o verbo e o sujeito. Na regra geral, nós já vimos como é que isso funciona. Agora vamos para as particularidades. Como é que eu faço a concordância do verbo com o sujeito composto? Ou seja, aquele que tem dois núcleos. Dois ou mais, né? Primeiro, quando o sujeito composto vier posicionado antes do verbo, sujeito antes do verbo, este ficará no plural. Este quem? O verbo. O verbo ficará no plural. Olha só. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Olha que eu tenho sujeito composto, ônibus e caminhão, dois núcleos, ó. Núcleo do sujeito, dois núcleos, sujeito composto. E eu tenho o verbo após o sujeito composto. Ou seja, o sujeito composto está antes do verbo. O verbo vai para o plural. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Sujeito composto antes do verbo, verbo no plural. Observação. O verbo pode ficar no singular, principalmente em dois casos. Olha a exceção aí. Quando os núcleos são sinônimos e quando eles formam uma enumeração gradativa. Nesses dois casos, mesmo que o sujeito composto esteja antes do verbo,
ou que o verbo esteja depois do sujeito composto, como vocês queiram pensar aí, o verbo pode ficar no singular nessas duas situações. Quando os núcleos são sinônimos ou quando eles formam uma enumeração gradativa. Paz e tranquilidade, núcleo do sujeito, paz e tranquilidade, a paz e a tranquilidade reinava. Por que é que aqui eu tenho o verbo no singular? Porque os núcleos são sinônimos. Se eu colocar no plural, está errado? Não. Tanto pode ser singular quanto plural. Nesse caso, o verbo pode ficar no singular. As duas opções são aceitas, porque os núcleos são sinônimos. Já no primeiro exemplo, ônibus e caminhão, o verbo não pode ficar no singular. Tá certo? Entenderam? Por que o verbo pode ficar no singular no segundo exemplo? Tá certo? Então, você pode dizer assim, a paz e a tranquilidade reinava naquele lugar, correto? Ou a paz e a tranquilidade reinavam naquele lugar. Só é possível isso porque os núcleos do sujeito são sinônimos. Também poderiam ser os núcleos, uma situação gradativa, uma enumeração gradativa. Isso, mais isso, mais isso, mais isso. A angústia, a inquietação, o desespero o dominou. Pode ficar no singular. Ou o dominaram. Também pode ficar no singular. Tá certo? Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, o verbo fica no plural, se os núcleos forem distintos. Se os núcleos forem sinônimos, o verbo pode ficar no singular. Se os núcleos indicarem uma gradação ou uma enumeração gradativa, tanto pode o singular quanto o plural. Tranquilo? Sem dúvida até aqui? Vamos lá. Continuando. Dois. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, nós vimos agora sujeito composto antes, agora é depois do verbo. O verbo poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Os dois casos são aceitos. Quando o sujeito composto vier depois dos verbos, olha só, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Foi, verbo no singular, concordando com o mais próximo. Ou pode ir para o plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Foram, verbo no plural, concordando agora com toda a galera. Tranquilo? Terceiro, item 3. Quando o verbo for constituído, atenção nisso aqui, por pessoas gramaticais diferentes. Professor, o que são pessoas gramaticais? Acabei de falar. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele quem, professor? O verbo. Ele ficará no plural. Olha só. Primeiro, se a primeira pessoa, quem é a primeira pessoa? Eu, singular, nós, no plural. Faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural, ou seja, nós assume a situação. Você, sua prima e eu iremos ao cinema. Olha só, eu tenho aqui pessoas gramaticais diferentes, mas eu tenho aqui, ó, a primeira pessoa inclusa nessas pessoas gramaticais diferentes. O que a regra diz? Verbo no plural. Por quê? Porque você, sua prima e eu é o mesmo que nós. Então, nós iremos ao cinema. Tranquilo? Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, com a presença do eu, verbo no plural. Segundo caso, se a primeira pessoa
eu ou nós, não faz parte do sujeito, o verbo ficará na segunda pessoa do plural, que seria vós, ou pode ficar na terceira do plural, vocês. Tu e teu amigo ficareis aqui em casa. Vós ficareis. Tu e teu amigo ficarão aqui em casa. Vocês ficarão. Os dois casos estão corretos. Tá certo? O que eu tenho aqui? Esse tópico, eu tenho como fazer a concordância verbal quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes. Ele vai ficar no plural. Quando? Se no meio dessas pessoas gramaticais, que são diferentes, aparecer eu ou nós, verbo no plural. Se no meio dessas pessoas gramaticais não aparecer nem o eu nem o nós, aí tem duas possibilidades. Ou fica na segunda do plural, ou vai para a terceira do plural. Certo? Agora vem parte que merece mais atenção. Mais atenção ainda. Olha só. A concordância ela pode ser feita entre o verbo e o adjunto adnominal do sujeito. Olha agora, vocês vão ter que, assim como lá na concordância verbal, né, tinha lá uma situação em que você ia analisar o substantivo, né, em relação ao adjetivo na função de predicativo e na função de adjunto. Aqui também tem um caso. Você vai observar a concordância, como é que pode ser feita a concordância entre o verbo e o adjunto adnominal. Nesse caso, a gente chama de concordância atrativa. O adjunto atrai a concordância. Olha só. No caso de coletivos especificados. O que são coletivos? Substantivos coletivos. Vocês lembram, né? Lá da quinta série. Cardume de peixes, nuvem de gafanhotos, alcateia de lobos, molho de chaves e por aí vai. Matilha de cães, manada de elefantes, enfim. Coletivos. Então, quando o substantivo coletivo ele vem especificado, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Olha só, uma nuvem de gafanhotos, nuvem é o substantivo coletivo. De gafanhotos destruiu a plantação. Está correto? Tá. No primeiro caso, a concordância é atrativa, é feita com nuvem. No segundo caso, é feita com gafanhotos. Então, professor, eu poderia escrever assim na minha redação, destruiu ou destruíram, tranquilamente. Sempre que você tiver um substantivo coletivo especificado aqui, não diz uma nuvem só, diz uma nuvem de gafanhotos. Então, eu tenho um coletivo especificado. Tanto o verbo pode concordar com o coletivo, quanto com o seu especificador. Tá certo? Tranquilo? Você pode dizer uma nuvem de gafanhotos, ou você pode dizer destruiu, ou você pode dizer uma nuvem de gafanhotos destruíram. Sem problemas, os dois casos são corretos e aceitos. No tocante a porcentagens, olha só, porcentagens especificadas. 63% da população apoia essas medidas. 63% da população apoiam essas medidas. Os dois casos são corretos, são aceitos. É como se, olha só, a população apoia, 63% apoiam. É a tal da concordância atrativa. Os dois casos são corretos também, certo? Professor, se fosse 1%, aí não tem como ser apoia. Aliás, apoiam. 1% da população apoia.
só apoia. Tá certo? Acima de 2% para frente que você vai botar no plural. Tá ok? Que pode haver a possibilidade da apoia ou apoiam. 2% apoia, 2% da população apoia, 2% da população apoiam. Se for 1%, é só apoia. Não tem como ser 1% apoiam. Certo? Outro detalhe. Com as expressões partitivas, ou seja, a maior parte de ou a maior parte dos, a maioria de ou a maioria dos, grande número de ou grande número dos, expressões partitivas. Olhe só como é feita a concordância. Da mesma forma, pode ficar no plural, o verbo, ou pode ir para o singular. Pode ficar no singular ou pode ir para o plural. A maioria dos participantes preferiu. A maioria preferiu concordância atrativa. Ou a maioria dos participantes preferiram. Entenderam? Como se preferiu o verbo no singular concordasse com a maioria e preferiram concordasse com participantes. As duas construções estão corretas e são aceitas pela gramática normativa. Certo? Com as expressões quantos de nós e quais de vós, como é feita a concordância? Simples, olha só. Quantos de nós não soubemos, ou quantos de nós não souberam? Esses dois casos são aceitos. Nós não soubemos ou não souberam. Quantos de nós não souberam viver? Quantos de nós não soubemos viver? Observação, porcentagens. Só para ratificar o que eu falei. Se há determinantes no plural, é obrigatório a pluralização do verbo. Ali atrás nós tínhamos 63%, não era? Outro exemplo, da população apoia ou apoiam. Aqui observe que eu tenho, aí poderia ser apoia, né? Ou apoiam. Só que aqui eu tenho determinante no plural, ó, os 63%. Então aqui é obrigatório a pluralização, é obrigatória a pluralização do verbo. Tá certo? Se fosse só 63% da população, apoia ou apoiam. Mas, como apareceu aqui o determinante no plural, então o verbo tem que obrigatoriamente ficar no plural. No plural. Os 63% da população apoiam. Tá certo? Nesse caso, eu não posso colocar o verbo no singular, não tem aquela opção. B. Quando o verbo vem anteposto, antes, tá certo? Anteposto, antes, posto antes, a expressão de porcentagem, a concordância se dá com o número. Olha só, serão importados 60% da produção. Olha aqui, não pode ser singular e plural. Quando o verbo vem antes da expressão de porcentagem, a concordância é feita com o número. Certo? D. Com o uso de 1%, que eu já falei agora há pouco, 1% é recomendável o verbo no singular. Né? Exemplo, 1% dos brasileiros ganha bem. Apesar de eu ter aqui brasileiros no plural, mas o recomendável quando eu tenho 1% é o verbo no singular. Tá certo? Então, aqui, agora se fosse 2%, aí sim. Aí poderia ser ganham bem ou ganha bem. Poderia ser aqueles dois casos. Dúvidas? Por enquanto, não. Show de bola. LC, Oi, tem mais alguma questão dessa aí? terminou não. Tem, tá certo. Pode arrochar aí. Eu queria dar um aviso a eles depois. Pronto, avisa. É só das inscrições, que já está Sim. aberta, né? Como eles sabem.
Show. A gente vai, próxima semana, próxima segunda-feira, né, já começa o nosso ciclo de revisão, né, os aulões do cursinho do ano 2021. E esse ano vão ser 2 meses de aulão, né? Antes era um, agora vão ser 2. Começando segunda-feira, agora dia 4, indo até a última sexta, anterior, né, à prova do Enem, que é em novembro desse ano. Então, vai ser pesado, vai ser puxado. 2 meses aí pegado, além da equipe que vocês já conhecem, né? Todos aqui do cursinho. Teremos algo a mais, né? Que são alguns convidados em algumas disciplinas, vocês terão a mais. Fora isso, é interessante que vocês se inscrevam, né? Para a gente ter um controle da participação de todos. Além que a volta das aulas presenciais também do cursinho, né? Então a gente vai ficar das duas formas, presencial e remoto, né? Tendo a participação aí de 70 pessoas, comporta lá no espaço, comporta mais, mas a gente restringiu ao número de 70, né? Para cumprir as medidas dos protocolos sanitários, né? Que é o álcool, a máscara, o distanciamento. E se inscrevam, não vai ter nenhuma modificação em relação aos valores que vocês já pagam. Quem já paga o valor vai ser aquele valor, já está tudo ok. Só para vocês se inscreverem, né? Para a gente ter o controle de todo mundo lá nos aulões. Ele vai mandar os links para vocês, enfim, tudo bacana. Quem tiver alguma dúvida, só falar lá no grupo que a gente resolve. Valeu, LC. Vou Show dar de o chá aí. bola. Então vamos lá, se inscrevam no canal, se inscrevam nos aulões aí. Como o Jefinho já falou, vocês não vão pagar nada mais para esses aulões, a mensalidade já inclui, né? Vai pagar quem não é membro, quem não faz parte do curso. Vocês já pagam a mensalidade, então não vão pagar pelos aulões, não tem nada extra aí para vocês. Só vai pagar quem não é do curso. Ok? Como é que vamos fazer a concordância agora? O verbo ficará no singular quando tiver como sujeito as expressões um de, qual de, nenhum de, cada um. Olha só, o verbo ficará no singular. Verbo no singular. Quando o sujeito for essas expressões aí. Um de nós será escolhido para representar a turma. Observe que não é um de nós serão, é um de nós será. Tá certo? Qual de nós será? Nenhum de vocês será responsabilizado. Um de, qual de e nenhum de. O verbo sempre no singular. Tá certo? Tranquilão? O verbo ficará no singular quando tiver sujeito composto resumido pelos pronomes tudo, nada, ninguém. Ou seja, pronomes indefinidos. O verbo ficará no singular quando for resumido por pronomes indefinidos. Tudo, nada, ninguém. Olha só. Como assim, professor? Um sujeito composto resumido. Observe. Homens, mulheres e crianças. Ninguém sobreviveu. Olhe que eu tenho homens, mulheres, crianças. Sujeito composto. Eu tenho 3 núcleos. Só que esse sujeito composto ele foi resumido pelo pronome indefinido ninguém. Por esse motivo, o verbo ficou no singular. Certo? Imagina isso, dizer, ninguém sobreviveram. Ninguém sobreviveu. Esse ninguém resume homens, mulheres, crianças. Ok? Homens, mulheres, crianças, ninguém sobreviveu. Olha esse quadro. Atenção nesse quadro. Esse quadro aqui é o salva-vidas. Sujeito ligado por ou. Sujeito ligado por ou. Primeiramente, quando o sujeito está ligado por ou, ele pode dar uma ideia de exclusão,
pode dar uma ideia de sinonímia, pode dar uma ideia de inclusão, pode dar uma ideia de antonímia e pode dar uma ideia de retificação. E cada caso é um caso. Quando o sujeito ligado por ou dá uma ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Na prática é assim, ó. Joaquim ou José, ou seja, um ou outro. Ou é Joaquim ou é José. Então há uma ideia de exclusão aí. Não pode ser os dois. Os dois não podem ser promovidos. Ou Joaquim ou José, verbo na terceira pessoa do singular. Será. Singular. Será promovido. Observe que eu tenho ou ligando os núcleos do sujeito, dando a ideia de exclusão, portanto, o verbo no singular. Quando é que o verbo ficará também no singular? Quando der uma ideia de sinonímia, de sinônimos. Nós já vimos isso aí naquela aula de semântica lá, né? Então, observe. Atribuir ou imputar, perdão, eu ia dizer amputar. Imputar significa considerar como autor, como origem ou causa. Olhe só, atribuir ou imputar são sinônimos, tá certo? São sinônimos. Então, quando há uma ideia de sinonímia, o verbo fica no singular. Prestem atenção nesse quadro. Quando eu enviar para vocês esse slide, imprimam esse quadro e ponham na porta do banheiro. Toda vez que você for entrar no banheiro, você olha para esse quadro. Certo? Quando é que o verbo vai para o plural? Olha só, quando ou dá uma ideia de exclusão, verbo no singular. Quando ou dá uma ideia de inclusão, aí o verbo fica no plural. Verbo no plural. Olha só. O calor ou o frio excessivos fazem adoecer os idosos. Olha só que eu tenho o verbo fazer no plural. O ou aqui não dá essa ideia de um ou outro. Prestem atenção nisso aqui. Aqui dá uma ideia de um. Olha só. Vou voltar para cá. Exclusão. Esse ou aqui dá uma ideia de um ou outro. Tá certo? Exclusão. Esse ou aqui dá uma ideia de um e outro. Aqui inclui. Quando inclui, verbo no plural. Ah, como é que eu vou saber disso? Pela semântica. Observe qual é o sentido que a palavra ou está indicando. Se indica inclusão, verbo no plural. Se indica exclusão, verbo no singular. Tá certo? Atenção. Quando o verbo está no singular, aliás, quando o ou indica uma sinonímia, está ligando sujeitos, indica sinonímia, verbo no singular. Mas quando indica antonímia, antônimo, contrário, aí o verbo vai para o plural. Olha só. Alegria e dor. A alegria ou a dor, alegria e dor são palavras antônimas, têm significados opostos. Então, nesse caso, o verbo no plural. Pegando lá em cima. Quando a expressão ou ligar os núcleos do sujeito e der uma ideia de exclusão, verbo no singular. Quando ela der uma ideia de inclusão, verbo no plural. Quando der uma ideia de sinonímia, verbo no singular. Quando der uma ideia de antonímia, verbo no plural. Tranquilo? Quando aparecer aí uma ideia de retificação, ou seja, o que é retificar? É corrigir. Retificação é correção. Pense num cedilha grande. É correção. Tá certo? Olha só. Aí o verbo vai concordar com o que está ali mais próximo, com o núcleo mais próximo. O suspeito ou os suspeitos prestarão depoimento. Olha só aqui. O ou dando uma ideia de
retificação, de correção. O cara vai dizendo assim, ó, o suspeito ou, é como se fosse, ou melhor dizendo, corrigindo os suspeitos, como suspeitos está no plural, então o verbo concorda com o mais próximo, vai para o plural. Tá certo? Prestem atenção nesse quadro. Eu vou até voltar e perguntar aqui se alguém está com dúvida nesse quadro. Dúvida nesse quadro aí? Esse quadro é importantíssimo. Eu tô sem dúvida, né? Jefinho tá Galera, tranquilão, minha galera. Eu tô. Zero Raíssa tá dúvidas. dizendo que não, Lenário eu acho que disse que não, né? Acho, né? Zero dúvidas. Pronto, tranquilo. Eu tô achando pouca aqui, é a presença da galera, viu? Poucas pessoas. Certamente já sabe esse conteúdo, isso é bom. Quem já sabe, não precisa assistir. Ou tem outras prioridades, assiste depois. Enfim, não é de nossa conta quem está assistindo a aula. Nossa conta é quem está aqui. Depois a galera assiste aí quando tiver tempo, quando quiser. Se não quiser, não assiste, já sabe. Segue o baile. Vamos lá. Próximo, um e outro. Um e outro, aí eu posso colocar no plural ou no singular. Um e outro saiu, um e outro saíram. Observe. Se houver reciprocidade, aí é plural sempre. Um e outro se. Olha só. Se dá uma ideia de reciprocidade. Então, se distraíram. A distração foi recíproca. Um e outro se distraíram durante o expediente. Se você botar um e outro se distraiu, aí está gramaticalmente incorreto. Certo? Cuidado com isso. Um ou outro. Um ou outro, verbo no singular. Um ou outro será inocentado. Um ou outro será inocentado. Um ou outro, verbo no singular. Um e outro, plural ou singular. Concordância com pronomes de tratamento. Certo? Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Eminência, enfim, pronomes de tratamento. Eles são pronomes que representam a segunda pessoa. Só que, pela regra, os pronomes de tratamento, na concordância com os verbos, o verbo fica na terceira pessoa. Tá certo? Então, observe. É mais apropriado definir da seguinte maneira. Pronomes são formas de tratamento indireto de segunda pessoa que levam o verbo para a terceira pessoa. Foca nisso aqui, ó. Aliás, aqui. Para não estar com moído, foca nisso aqui, ó. São formas de tratamento indireto de segunda pessoa que levam o verbo para a terceira pessoa. Vossa Senhoria deverá encaminhar o projeto. Se o pronome de tratamento estiver no plural, aí o verbo vai acompanhá-lo. Vossas senhorias ou vossas excelências serão homenageadas. Tá certo? Se o pronome de tratamento estiver no singular, tranquilo, então o verbo só fica no singular. Na terceira pessoa. Sujeito representado por nomes próprios na forma plural. Atenção nisso aqui. Como é que eu faço a concordância de sujeitos representados por nomes próprios no plural? A. Quando eles vierem precedidos de artigo aparecer antes, o verbo concorda com o número do artigo. Olha só, se vocês virem no jornal, ou nas manchetes de jornal, nos telejornais, ou nos jornais impressos, ou nos sites da vida,
Estados Unidos estão aceitando acordo está gramaticalmente incorreto. Sem o artigo antes, o nome próprio no plural vai concordar com o verbo, mas o verbo no singular. Todavia, se aparecer aqui o determinante, os dos Estados Unidos, aí sim, aí estão. Então, observe. Os Estados Unidos estão aceitando. Os Estados Unidos estão aceitando, concordando com o artigo. Se não tiver artigo, Estados Unidos, sem artigo. Estados Unidos está aceitando. Mesmo o nome Estados Unidos, seu nome próprio plural. Mesmo assim, se não tiver artigo determinante, o verbo fica no singular. Sem artigo aqui, ó. Minas Gerais possui ou possuiu muitos minerais. Minas Gerais possuiu muitos minerais. As Minas Gerais, aí seria possuíram. Tá certo? Tudo depende da presença ou da ausência do artigo. Letra C. Com nomes de obras no plural, seguido do verbo ser. Este quem? O verbo ser. Este fica no singular desde que o predicativo esteja no singular. Então, lembrar o que é um predicativo, né? Predicativo é uma característica. Pode ser do sujeito, pode ser do objeto. Com o verbo ser, vai ser sempre do sujeito, que é um verbo de ligação. Os Sertões é um livro esplêndido. Os Sertões, nome próprio, no plural, mesmo com o artigo, verbo no singular. Por quê? Porque o predicativo esplêndido, predicativo, está no singular. Por isso, não, a concordância aqui não é com os sertões. Nome de obra aqui, viu? Nome da obra. A concordância aqui é feita com o predicativo esplêndido. Como ele está no singular, o verbo ser ficou no singular. O livro é esplêndido. Ele é esplêndido. Tá certo? A concordância aí ficou com o predicativo e não com o sujeito. Concordância dos verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Segundo a gramática, são verbos que não admitem sujeito e que não se conjugam, né? Ou aparecerão sempre na terceira pessoa. São verbos impessoais. Esse fato aqui de ser impessoal, você pode pensar assim. Não admite sujeito. Por exemplo, o verbo haver. Como é que eu faço a concordância com o verbo haver? O verbo haver, ele é impessoal quando ele é empregado no sentido de existir ou de acontecer. Haver, nesses dois sentidos, ele é impessoal, portanto, ele não possui sujeito. E a concordância é feita no singular. Olha só. Havia muitos alunos na sala. Existia muitos alunos. Se você colocar aqui, haviam muitos alunos, está incorreto. Tá certo? O verbo haver está indicando existir. Está sendo empregado no sentido de existir. Então, ele não se conjuga em outra pessoa, a não ser na terceira do singular. Certo? 2. Aqui nunca houve brigas. Ah, na minha turma nunca houveram brigas. Incorreto. Incorreto. Nunca aconteceu briga. Nunca aconteceram brigas. Haver, se você escrever nunca aconteceram, tudo bem. Mas se você escrever haver, no sentido de acontecer, você não pode usar houveram. Tem que ser houve. Você não pode dizer assim, ó. Houveram novas inscrições depois que foram reabertas
ou melhor, houveram várias pessoas que se inscreveram depois que as inscrições do Enem foram reabertas. Você não pode dizer houveram. Haver, no sentido de existir ou acontecer, é impessoal. Então, ele não vai para o plural. É houve várias brigas, houve várias inscrições, houve várias discussões, e por aí vai. Tá certo? Impessoal. Em locuções verbais, o que são locuções verbais? São dois verbos, verbo auxiliar e verbo principal, no sentido funcionando como um verbo só. Então, em locuções verbais, o verbo haver, ele transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Observe que, quando eu tenho locução verbal, o primeiro verbo é sempre auxiliar e o segundo é o verbo principal. Certo? Então, o verbo haver, ele na locução verbal, ele junto de outro verbo, ele transfere a sua impessoalidade para o outro verbo que está ali compondo com ele a locução. Então, não é devem haver 20 pessoas. O verbo haver, ele transferiu a sua impessoalidade para o verbo deve. Então ficou deve haver. Ah, mas pessoas no plural, tá? Não é devem? Não. Nesse caso, como ele está formando a locução com o verbo haver contaminou o verbo deve. Então, ele ficou também no singular. Deve haver 20 pessoas na sala. Observações. O verbo haver, no sentido de existir, como nós já vimos, ele é impessoal. Só que o verbo existir, propriamente dito, ele não é impessoal. O verbo existir, ele é pessoal. O que é impessoal é o verbo haver indicando existir. Tá certo? Como o verbo existir, propriamente dito, é pessoal, então ele concorda com o sujeito. Olha só, antigamente havia poucas escolas. Haver no sentido de existir. Só que aqui, ó, antigamente existiam, no plural, poucas escolas. O verbo haver, no singular, está empregado no sentido de existir, mas não é existir. É no sentido, é singular. O verbo existir, ele não é impessoal, portanto, ele vai concordar com o sujeito a que se refere, tranquilamente. Antigamente, deviam existir. Olha só, agora eu tenho a locução verbal com o verbo dever e o verbo existir. Observe que, como o verbo existir não é impessoal, o companheiro dele aqui na locução verbal também não é impessoal, também não fica impessoal. Ou seja, ambos vão para o plural. Antigamente deviam existir poucas escolas. Deve haver. Ambos ficaram no singular naquela outra locução, porque o verbo haver, indicando existência ou acontecimento, é impessoal e ele transferiu a impessoalidade para o verbo deve. Aqui não. Aqui o verbo existir é tranquilo, é pessoal, então não houve por que colocar nenhum dos dois no singular. Ambos plural. Certo? Verbo fazer. O verbo fazer, ele é impessoal quando é empregado na indicação de tempo transcorrido ou tempo a transcorrer. Como ele não tem sujeito, como ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Anotem aí. Todo verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Tá certo? Olha só. Eu vi até hoje uma charge que tinha assim: fazem
1001 dias do seu governo, falando sobre o governo do presidente aí, do Bolsonaro. E tinha assim, fazem 1001 dias, não sei o quê. Está errado. O verbo fazer, no sentido de tempo que já passou, é impessoal. Então, o correto é faz 1001 dias, faz 10 anos, faz 2 horas, faz 5 meses, certo? O verbo fazer, no sentido de tempo passado, que passou, que transcorreu, é impessoal e fica sempre na terceira pessoa do singular, certo? Não esqueçam deste detalhe. O verbo fazer na terceira, indicando o tempo transcorrido, tempo passado, fica na terceira pessoa do singular, certo? Então nunca mais digam, fazem 5 anos que eu não vejo fulano. Errado. Nem digam, nem escrevam. Pior ainda, não escrevam. Faz 10 anos. Faz 1000 anos. Faz 1000 dias. Certo? Por quê? Indica tempo que passou. Tempo transcorrido. Então é terceira pessoa do singular. Próxima. Já faz muitos anos que não a vejo. Observação. Nas locuções verbais, o verbo fazer, como todo verbo impessoal, assim como nós vimos com o verbo haver, ele transmite, ele contamina o outro verbo. Ele contamina o verbo auxiliar, que também fica no singular. Já deve fazer muitos anos que não a vejo. Certo? Lembre-se sempre. Se você tem um verbo impessoal na locução, ele vai contaminar o verbo auxiliar. Concordância do verbo ser. O verbo ser, olha só, esse bendito aqui que ele é cheio de onda. Ele pode, às vezes, concordar com o sujeito e outras vezes ele pode concordar com o predicativo. Atenção nisso. Primeiro, quando o sujeito e o predicativo são nomes de coisas, o verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo indiferentemente. Tá certo? Ou você pode concordar dando ênfase a um ou dando ênfase a outro. Olha só, nossas vidas eram uma verdadeira festa. No primeiro caso, eu tenho o verbo concordando com o sujeito. Mas eu também posso fazer assim, ó. Nossas vidas era uma verdadeira festa. O verbo concordando com o predicativo. Os dois casos são aceitos. Tá certo? No primeiro caso, você dá ênfase a nossas vidas. No segundo caso, deu ênfase a uma verdadeira festa. Tranquilamente. Ambas as possibilidades são aceitas. Tá certo? Esse caso é concordância do verbo ser. Né? Tanto pode concordar com o sujeito quanto com o predicativo, quando esses são nomes de coisas. Tá certo? B. Quando o sujeito e o predicativo designam pessoas, aí a concordância é feita obrigatoriamente com a palavra que designa a pessoa. Quando predicativo, o verbo ser, eu tenho ali o predicativo e o sujeito designando coisas, você pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Se designa pessoas, somente com a palavra que indica pessoa. Os amigos eram sua grande alegria. Olha só, concordando com amigos, designa pessoas, no plural. O problema da empresa são os funcionários. Agora, o verbo no plural, concordando com funcionários que designa pessoas. Tá certo? Então tem que ter esse cuidado. Concordância do verbo ser pode acontecer com o predicativo ou com o sujeito, se ambos designam coisas. Quando ambos designam pessoas, a concordância é obrigatória com a palavra que designa a pessoa.
E o cachorro começou a participar. O verbo ser indicando hora e distância. Pronto, ele está ouvindo o cachorro latindo agora, ele não para, não. Quando indicar hora, distância e data, o verbo ser concordará com o predicativo. Isso aí, ó. Quando indicar horas, distância e datas, o verbo ser concordará com o predicativo. Porque, nesse caso, ele é impessoal. Ou seja, não apresenta sujeito. Quando alguém perguntar a você o que é um verbo impessoal, é aquele verbo que não tem sujeito. Por isso, ele ficará sempre conjugado na terceira pessoa do singular. É 1 hora. São 3 horas. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Daqui até o sítio são 10 quilômetros. Observação. Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite duas construções. Você pode dizer assim, ó, hoje é 10. Hoje é 27. Pode tranquilamente. É como se fosse assim, ó, hoje é dia 10. Hoje é dia 27. Então tá tranquilo. Ou você pode dizer assim, hoje são 10. Hoje são 27. Que aí é como se fosse, são 10 dias. São 27 dias. Tá certo? Vou fazer uma correção aqui. Verbo impessoal fica na terceira pessoa, do singular ou do plural. Alice aí. Oi. Volta aí um segundo slide aí. Se fosse há 1 hora, teria uma crase no ar? Não. Para ter crase, tem que haver fusão de uma preposição com um artigo ou uma preposição com um pronome demonstrativo. Se não tiver, não tem crase. Certo. Não pode chegar, começar assim a dizer, há 1 hora. Há 1 hora de quê? Entendi. Perfeito. Entendeu? Olha só. Todo mundo só fala em João Gomes. Quando eu entrei, Jefinho estava curtindo João Gomes. Então, observe. O verbo ir, ele rege a preposição a. Quando você diz assim, irei à festa, você tem crase. Por quê? Quem vai, vai a. Preposição. A festa. A palavra festa é um substantivo feminino que permite a presença do artigo a. Então, a crase dá-se por essa fusão aqui. Ó. A preposição com a artigo. Isso é crase. É a fusão de uma preposição com um artigo, que também pode ser com um a na função de pronome demonstrativo. Então, nós vamos ver isso aí na aula de crase. Tá certo? Se não houver essa fusão, não tem crase. De jeito nenhum. Valeu, obrigado, meu rei. Show de bola. Verbos chover, ventar e trovejar. Esses verbos eles indicam fenômenos naturais. E eles são impessoais. Verbos que indicam fenômeno da natureza sempre é impessoal. Quer dizer que é impessoal? Não tem sujeito. Choveu 3 dias. Ah, mas choveram 40 dias. Não, não tem choveram, é choveu 40 dias. Choveu 3 dias. Choveu 2 horas. Rapaz, ontem choveram 5 horas. Errado. Ontem choveu 5 horas. Verbo chover indica um fenômeno da natureza, portanto, é impessoal. Se o verbo estiver se referindo a outro elemento que não um fenômeno, aí ele se conjugará normalmente. Olha só, trovejaram aplausos. Ah, mas trovejar, lá em cima está dizendo que trovejar é um verbo impessoal. Sim, ele é um verbo impessoal quando ele indica um fenômeno natural. Aqui, trovejaram aplausos. Então, o verbo trovejar deixou de ser fenômeno natural. Né? Está se referindo agora a aplausos. É igual a choveram aplausos. Ou choveram pétalas de rosas.
tá certo? O verbo trovejar, relampejar, ventar, chover, ele só vai ser impessoal quando ele indicar realmente um fenômeno natural. Se não for, se for colocado no sentido figurado, aí, no caso de trovejar aqui, né, trovejaram aplausos, aí já tem, ele já deixa de ser impessoal, já segue a concordância nominal. Nominal não, pô, normal. Verbo mais se, olha o abençoado. Os verbos transitivos diretos ou os bitransitivos, diretos e indiretos, quando apassivados pelo pronome se, concordam com o sujeito. Então, o correto é vendem-se carros e terrenos. O correto é vendem-se casas. Mas só se tiver assim, vende-se casas, está incorreto. Certo? Vendem-se casas, vendem-se carros e terrenos. Observação. Observe que, se passar nessa frase para a voz passiva analítica, a concordância do verbo com o sujeito ficará bem clara. Carros e terrenos serão, aliás, são vendidos a prazo. É o mesmo caso de casas. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Quando você passa para a voz passiva analítica, fica claramente a concordância. Deixa de existir qualquer confusão. 2 pontos. O ponto 2. Os demais verbos de ligação, os demais verbos de ligação, intransitivo e transitivo indireto, quando seguidos de pronomes, ou do pronome se especificamente, indica índice de indeterminação do sujeito, e fica na terceira pessoa do singular. Ora, verbos, muito cuidado com o se. Quando esse se acompanhar verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto, ele é índice de indeterminação do sujeito. Quando ele indicar verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ou ainda verbo, não, só esses dois, que no caso eu ia dizer bitransitivo, que é o mesmo que direto e indireto, mesmo aqui. Nesse caso, quando ele aparece com verbo transitivo direto ou bitransitivo, esse se deixa de ser indeterminação do sujeito e passa a ser partícula passivadora. Né? Se tivéssemos tempo, depois iríamos ver uma aula sobre funções do se. Talvez não dê tempo. Precisa-se de serventes. Observar, mas o precisa está no singular e servente no plural. Não, por quê? Porque aqui é um caso de sujeito indeterminado. Esse se aqui não é o mesmo se do exemplo anterior de vende-se casas. Vende-se casas, partícula passivadora. Precisa-se, aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Tá certo? Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, verbo transitivo indireto, mais o se. Então eu tenho um sujeito indeterminado. Fica no singular. Precisa-se de serventes. Transitivo indireto. E é isso. Agora estamos esperando só dúvidas. Temos dúvidas? Se não temos dúvidas, nossa aula de concordância verbal. Bora ali, sei! E aí, grande Jefinho? Sem dúvida, sem dúvida. Se alguém tiver uma dúvida, rocha aí, a gente está no momento Galera aí das dúvidas. arrochando, sem dúvida, né, galera aí? É um pouco complicado, porque é muito detalhe, Roberto. É só sentar aí, pegar esse slide e comer ele com farinha até antes do dia da prova que dá certo. Vou disponibilizar para vocês estudarem. O ideal é que vocês transcrevam isso aí. Embora leve mais tempo e tal. Mas, obrigado, Herculano. Mas o ideal é você
transcrever, né? Porque você vai fixar melhor transcrevendo do que só lendo ou só assistindo a aula. Pois Valeu, Lenara. finalizamos por hoje, né, LC? Tranquilo aqui, Jefinho. Show de bola. Amanhã, né?